radicais livres. E ele também contribui no sentido de que os mediadores inflamatórios, principalmente os fatores de crescimento que são produzidos durante a inflamação, eles são estimuladores de divisão celular. Então, se eu mantenho um processo inflamatório crônico no tecido, eu também aumento o risco daquele tecido passar pelo processo de carcinogênese. Lembrando o quê? Por que isso acontece? Porque eu vou ter mais divisão celular, e quanto mais divisão celular, maior o risco de ocorrer uma mutação espontânea em uma daquelas células e aquilo se transformar numa célula neoplásica. Tá? Então, hoje em dia, se discute muito o papel da inflamação como um dos primeiros eventos que vai ocorrer no tecido. Né? Isso a gente está falando principalmente para os casos esporádicos, depois a gente discute um pouquinho melhor sobre os familiares. Né? Então, esse evento ele vai desencadear uma série de respostas no tecido. Então, uma das primeiras respostas que pode acontecer é um processo hiperplásico, então desencadeando uma hiperplasia. Aqui são termos que vocês precisam estudar ao longo do módulo, mesmo que não esteja nos objetivos, é importante que vocês vejam o que significa cada um deles. Aqui não dá tempo de eu ficar explicando cada um deles, foge do objetivo da palestra, tá? Então, mas só de uma maneira geral, nós temos aqui a hiperplasia, a displasia e a metaplasia. Todas elas são plasias, né? Toda plasia tem a ver com formação, com estrutura de um tecido. Então, no processo inflamatório, pode induzir uma hiperplasia, quer dizer, uma hiperproliferação de células, onde as células ainda mantêm o controle da divisão celular, elas não têm mutação ainda. Essas hiperplasias, elas costumam, com o tempo, evoluir para tumores benignos. Existem diversos exemplos de hiperplasia. Nós temos até exemplos intestinais de hiperplasia. São os pólipos hiperplásicos. Tá? São pólipos que não são nem câncer, nem tumor benigno. Eles ainda têm uma hiperproliferação celular, mas não é suficiente ainda para a gente falar que é uma neoplasia. Eles podem evoluir para câncer. Se eu manter essa hiperplasia durante muito tempo, eu vou ter aumento da taxa de divisão celular no tecido, pode ocorrer mutações espontâneas e isso evoluir para um processo displásico, para uma displasia. A displasia é quando já vão começar a acontecer as primeiras alterações no tecido. Esse tecido vai começar a perder as características originais dele. Né? Ainda a gente consegue observar que é aquele tecido, mas já está perdendo alguma das suas características. A gente vai chamar isso de displasia. Na displasia já existem as primeiras mutações nos mesmos genes reguladores do ciclo celular das neoplasias. Tá? Então, displasia já tem mutação. Existe um outro caminho que também pode chegar até o câncer, que é o processo inflamatório decorrente de uma lesão, que vai levar o tecido a passar por um processo de adaptação e surge então a metaplasia. A metaplasia é quando eu substituo um tecido adulto por outro tecido igualmente adulto. Quando vocês estiverem estudando, vocês vão ver que a metaplasia mais conhecida é a metaplasia do trato respiratório superior que ocorre nos fumantes. E a gente vai trocar um epitélio pseudoestratificado ciliado por um epitélio estratificado, tá? Semelhante à pele. Ele só não é corneificado. Então, por que disso? Porque tem tanta agente tóxico passando ali na fumaça do cigarro, eu preciso trocar o tecido para a gente manter a resistência daquele tecido. Só que nessa história de trocar o tecido, o que vai acontecer? Primeiro, eu vou ter que mudar a expressão gênica das células daquele tecido, e segundo, eu vou ter que espessar essa camada. Para espessar a camada, tem que ocorrer o quê? Divisão celular, certo? Se eu tenho divisão celular, eu aumento o risco de surgir uma mutação espontânea, e daí surge toda a história, né? Então, automaticamente, isso aqui vai converger para um processo, né, que é o carcinoma in situ, que é já um status neoplásico. Então, a célula já tem uma quantidade suficiente de mutações para se transformar no câncer propriamente dito, num carcinoma. Tá? A diferença é que no carcinoma in situ, aquela massa tumoral ainda não saiu do tecido, né? Se for do tecido epitelial, ele não atingiu as camadas mais profundas, por exemplo. Então, por isso que a gente chama de carcinoma in situ. Aí, quando é sarcoma? Quando é sarcoma, já evolui direto, tá?
ocorre esse processo e já está lá, vai surgir o sarcoma. Então, vejam que existe uma série de eventos que vão acontecendo no tecido para surgir o câncer. Não é uma coisa que é tão rápida assim. Aí, quando antes a gente conseguir detectar essas alterações, aqui é melhor. Né? Então, por exemplo, se a gente consegue demonstrar com o fumante que o processo de metaplasia que ele está sofrendo é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer, é melhor. Tá? E assim por diante. Bom, dentro desse contexto aí, nós temos um exemplo muito interessante que é o nosso querido câncer coloretal. Tá? O câncer coloretal ele representa hoje o terceiro tipo de câncer mais comum na espécie humana do ponto de vista global. Tá? Então ele é um dos 3 mais comuns, né? Um dos tipos mais comuns. E a gente sabe que o que é interessante do câncer coloretal? A maioria, mais de 90% dos casos é do tipo esporádico. Né? Então, o que acontece nesses casos esporádicos? A pessoa não tinha mutação, ela adquiriu a mutação durante os anos. Né? Enquanto menos de 10% são os casos familiares. Vocês já devem ter começado a estudar essa história, tem 2 síndromes que são interessantes de vocês estudarem aí. Bom, nos casos esporádicos, já surgiu uma teoria, essa teoria antiga, né, que é a teoria da evolução do câncer a partir de eventos pré-neoplásicos, que é chamada de modelo de carcinogênese de Wolgenstein. Né? Dependendo do livro que vocês pegarem, os genes que vão aparecer aqui mudam um pouquinho. Mas não vai interessar também saber decora os genes. Não interessa isso. Né? O que interessa vocês entenderem é o quê? E Wolgenstein propôs que o câncer surge a partir dos eventos pré-neoplásicos que vão acontecer ali naquele tecido. Tá? E esses eventos neoplásicos começam com o surgimento de criptas intestinais aberrantes. Elas vão ser criptas hiperproliferativas. Infelizmente, ficou ruim aqui. Talvez não dê para vocês perceberem que essas criptas estão mais escuras que as criptas vizinhas. Significa o quê? Que ali eu tenho mais celularidade. Tá? Então é como se eu tivesse uma hiperproliferação de células aqui nessas criptas. Né? E da onde surgiu isso? Ele sugere, e na verdade hoje a maior parte dos artigos mostra isso, né? Que a primeira mutação que vai acontecer para que eu saia de um epitélio normal e entre no epitélio de criptas aberrantes é a mutação no APC. Então lembrasse o que é isso, né? Evolutiva ali de terça-feira, basicamente. Né? O APC, reguladora lá da anáfase, e é super importante dentro do processo de sinalização da beta-catenina. Né? Bom, depois disso, eu tenho o epitélio hiperproliferativo. Você vai começar a se proliferar, e surge a possibilidade de uma mutação nova. Então, no caso, uma das primeiras mutações importantes que acontece é a mutação do gene RAS. Né? Por que disso? Porque eu tinha lá uma mutação induzindo a célula a entrar em divisão celular. Agora eu tenho uma nova mutação facilitando essa célula a entrar em divisão. Tá? Porque aqui ela vai ter mutação em RAS, daí vai ter aquela história de manter a sinalização para que a célula continue ativa, mesmo sem entrar em contato com o fator de crescimento. De uma cripta aberrante, eu salto então agora para um adenoma. Então eu vou ter agora um tumor benigno. Então vejam, eu saí de um processo hiperplásico e vou agora já para um tumor benigno, a partir de uma nova mutação. E se eu tiver uma nova mutação, isso evolui de adenoma para adenocarcinoma. Tá? Então eu já vou estar falando aqui de um câncer. Então vejam, ocorreram eventos e para que ocorra a transformação de um em outro, existe a necessidade do acúmulo de mutações. E a maior parte dos autores escreve que a gente precisa ter pelo menos 4 mutações em genes diferentes para que realmente ocorra a transformação de célula normal em célula neoplásica maligna.
Tá? Então, por isso que não é tão de um dia para o outro que vai acontecer câncer. Precisa acumular 4 mutações. Tá? E a outra coisa interessante é que, à medida que esse processo vai ocorrendo, nós vamos ter aumento, né, dos níveis nucleares de beta-catenina. Beta-catenina é um elemento que vocês devem estudar para o Devolutiva de sexta-feira, porque ela é uma via de sinalização super importante para o câncer coloretal. Tá? E à medida que vai aumentando os níveis nucleares de beta-catenina, nós também vamos ter um aumento da instabilidade cromossômica. Né? Então aqui já vão começar a surgir as primeiras células que vão ter instabilidade genômica ou cromossômica, como vocês queiram chamar. Vejam que interessante que um dos grandes chaves aqui para a gente ter o surgimento do câncer é a mutação em quem? Né? Na P53. Para quem não se teve ainda, P53 é quando a gente está falando da proteína, e quando a gente está falando do gene, é o gene TP53. Como a gente está falando aqui das mutações nos genes, então é essa sequência que vai acontecendo. Né? Então até surgiu o pólipo, né? Pelo que a gente vai ver na colonoscopia. Certo? Né? Então, e outra coisa que vai acontecendo. Então, depois que surge aquela célula tumoral, é claro que, por exemplo, imaginem na evolução, a gente vai ter uma célula normal, surge uma célula hiperplástica, que tem uma tendência hiperplástica, se prolifera. Daí, uma daquelas células sofre uma nova mutação. Daí, ela vai se transformar num adenoma, se prolifera. Uma daquelas células sofre uma nova mutação, vira uma célula de adenocarcinoma, e se prolifera. Tá? Tanto é que, às vezes, no caso deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Nesse caso aqui, às vezes, o que pode acontecer? Eu tinha um pólipo de adenoma, e quando surge a célula mutada, ela começa a se proliferar e começa a corroer o próprio pólipo adenomatoso. Ela vai corroendo isso aqui, por quê? Por causa da característica de invasão. Que, na verdade, agora na forma de adenocarcinoma, ela vai começar a acometer mucosa, camada muscular, serosa e assim vai. Tá? Então vão surgindo, daí depois que eu tenho a célula neoplástica maligna, por conta da instabilidade genômica, vão surgindo as novas células com outras características que é bem típico de um câncer. Né? Até eu tenho a massa tumoral, que é uma coisa bem diferente, assim, né? Uma célula da outra. Bom, aí antes da gente começar a carcinogênese ainda, precisamos resgatar esse conteúdo aí, que é, então, câncer, quando a gente fala de câncer, a gente precisa lembrar que existem 2 origens principais. Nós temos os casos familiares ou familiar, tanto faz usar um termo ou outro. Geralmente, quem trabalha mais na área de genética costuma usar o termo familiar, tá? Mas familiar não está errado também não. Bom, existem também os casos esporádicos. Nos casos familiares, nós temos mutações que são transmitidas de geração em geração dentro da família. Né? Então, são mutações em genes conhecidos daquela família. Então, são os casos familiares. Para quase todos os tipos de câncer, isso aqui é o mais raro. Tá? Os mais frequentes são os casos esporádicos. Os casos esporádicos, eles podem surgir a partir de mutações espontâneas. O que significa isso? Erros de mau pareamento na hora de duplicar o DNA, quebras cromossômicas, de forma espontânea. Tá? Toda célula pode sofrer isso. Né? Independente de qualquer coisa, de estar sob estresse oxidativo, ou estar entrando em contato com um agente carcinogênico, qualquer célula pode sofrer mutação espontânea. Que vai ter muita relação com o surgimento dos eventos pré-neoplásicos, né? E é claro que eu posso facilitar o surgimento dessas tranqueiras todas aqui. Seria através de agentes que vão contribuir como sendo agentes, como fatores de risco para o surgimento do câncer. Então é agora que a gente vai começar a ver, então, quais são esses agentes que vão contribuir
para que surjam essas mutações na célula para a gente ter o desenvolvimento do câncer. Às vezes nem é só a mutação, às vezes é só a indução de proliferação celular. Bom, como eu falei para vocês, né, o que é carcinogênese? E nós dividimos a carcinogênese em 3 tipos: a química, a física e a biológica. Por que tem essa divisão? Porque vai depender do tipo de agente que vai estar envolvido dentro da carcinogênese, né? Então, se for um agente químico, a gente vai encaixar aqui. Se for um vírus, a gente vai encaixar aqui. Então, a gente vai ver um pouquinho cada uma delas. Vamos começar então com a carcinogênese química. Então, a gente vai pensar agora nos agentes químicos que podem contribuir para o surgimento do câncer. Então, nós temos, independente da gente entrar em contato com substâncias exógenas, nós temos substâncias dentro do nosso próprio organismo que podem atuar como agente carcinogênico. Os mais importantes dessas substâncias, as mais envolvidas, são os radicais livres. Então, não tem como escapar muito. Mesmo que você viva numa bolha, você ainda corre o risco de desenvolver câncer por mutação espontânea induzida pelos radicais livres. Tá? Então é por isso que nós temos tanto sistema de reparo de DNA, por isso que nós temos a P53, para tentar barrar essa história toda aí. Tá? Para a gente tentar parar a proliferação de células que sofreram alguma alteração. E é claro que, para nós, o que vai ser mais interessante de conhecer hoje são os xenobióticos, os agentes que vêm de fora do organismo, com os quais a gente pode entrar em contato e que são considerados fatores de risco para o aparecimento dos cânceres, de uma maneira geral. Né? Outra coisa interessante da carcinogênese química é que ele é um processo de múltiplas etapas. A gente vai ver que tem aí pelo menos umas 3 etapas e cada uma delas tem uma característica bem especial. E a gente vai começar a entender que alguns desses agentes carcinogênicos a gente pode classificar, né, como agentes carcinogênicos químicos iniciadores e promotores. De onde vem essa história? Bom, essa história vem das etapas do processo de carcinogênese química. Tá? Então, tudo vai começar com uma célula normal. Essa célula normal, a gente vai expor essa célula, então, né, a um agente químico. Pode ser o próprio radical livre, tá? Mas vai expor a um agente químico. Então, quando um agente químico atua sobre o DNA da célula, ele vai causar uma lesão. Tá? Ele vai tirar a base nitrogenada, vai induzir a substituição da base nitrogenada, mas ainda é uma lesão. O problema mora quando o nosso sistema de reparo for lá e achar que aquela alteração está certa e manter aquilo na forma de uma mutação. Tá? Então, lesão química do DNA não é a mesma coisa de mutação. Aqui a gente está falando de lesão, até porque quando a célula sofre lesão de DNA, ela pode ser induzida a entrar em apoptose. Tá? Então ela vai matar aquela célula. O problema é quando isso não acontece e eu tenho a mutação. Um outro evento que leva à mutação, por exemplo, se o agente químico perturba a formação lá dos feixes para a separação das cromátides irmãs. Se eu faço com que as cromátides irmãs não sejam separadas, eu já tenho uma mutação. Então a célula já vai estar mutada. Então ela já vai estar alterada. Quando uma célula passa pelo processo de mutação, onde tem a troca da base nitrogenada, onde tem um cromossomo a mais, a menos ou quebrado, essa célula está iniciada. Ela passou pelo processo de iniciação. É um processo irreversível. Não tem como reverter isso. Aquela célula vai estar lá. Muitos de nós temos células iniciadas. Os principais tecidos com célula iniciada são mucosa oral, estômago, mucosa intestinal e pele. Tá? Então, os principais lugares onde tem.
Mas e daí? Tem a mutação. Se a célula não for se dividir mais, eu não vou observar essa mutação. O problema mora quando eu pego essa célula modificada e induzo ela a entrar em divisão celular. E quando eu induzo ela a entrar em divisão celular, em vez de eu ter uma única célula mutada, eu passo a ter um conjunto de células mutadas naquele tecido. Tá? Então, essa fase é chamada de fase de produção, quando eu pego a célula mutada e faço uma proliferação dessas células mutadas. Por incrível que pareça, esse aqui é um processo reversível. Então, se eu tirar o agente que está promovendo, que são geralmente carcinógenos promotores, né? Se eu tirar eles no começo da história, o processo para. Por que disso? Porque aqui eu tenho células com uma única mutação só. Se eu tirar, como aquela célula só tem uma mutação, ela mantém ainda aquele processo de apoptose e começa a entrar em apoptose e diminui a quantidade de células. Né? Agora, se eu mantenho o processo de promoção durante muito tempo, o que pode acontecer? Pode acontecer que algumas dessas células comecem a sofrer novas mutações. A partir do momento que essas células passarem por novas mutações, daí a gente vai entrar no processo de progressão, que é quando surgem novas mutações, leva a heterogeneidade celular que vai dar origem ao câncer clínico. Então, é um processo bastante lento e que tem fases específicas, e é daqui que a gente tira os dois principais grupos de agentes químicos carcinogênicos, os iniciadores e os promotores. Os iniciadores são agentes químicos que causam lesão no material genético da célula, induzindo a mutação, e os agentes promotores são aqueles que estimulam a divisão celular. Tá? Então, aí são os dois principais grupos de carcinógenos que nós temos. Aqui é só para fixar na mente de vocês que lesão de DNA pode levar a apoptose ou a reparo. O problema é quando ocorre mutação. Tá? Esse é o nosso problema, quando ocorre mutação. Uma coisa interessante é que as células que estão em divisão celular são mais suscetíveis aos agentes carcinógenos iniciadores. Tá? Por que disso? Por que vocês acham que as células em divisão celular são mais suscetíveis aos agentes que causam lesão de DNA? Por que será? Se for na fase S aqui, né? Depois da fase S, se ele estiver no G2, o que vai acontecer? O cromossomo já vai começar a se compactar. Então, se teve uma lesão de DNA, o sistema de reparo às vezes não consegue alcançar ali e aquilo passa para a célula filha. Tá? Aquela lesão vai passar para a célula filha. Então, isso é um dos motivos pelos quais as células em divisão celular têm mais chance de desenvolver mutações, né? E também, automaticamente, mais chance de ser vítima, né? De uma lesão induzida por um carcinógeno iniciador. E também, um pouco antes, né? Ela vai ser mais suscetível, justamente antes da fase S, porque é o momento onde ela está abrindo a dupla fita de DNA, e ao abrir a dupla fita de DNA facilita a entrada ali dos agentes que causam lesão. Então são dois momentos bastante importantes, e é por conta dessa história aqui que a gente já vai entender, por exemplo, novamente, por que os carcinomas são muito mais comuns do que os sarcomas. Tá? Porque os carcinomas advêm de tecidos com maior taxa de proliferação celular, que vão ser mais suscetíveis tanto às mutações espontâneas quanto aos agentes carcinogênicos. Tanto é que qual é o nosso tecido de alta proliferação celular com maior risco de surgimento de câncer? A pele. Tá? É a pele, que vão ser os carcinomas. O interessante dessa história aqui, que eu gosto de comentar, é que é por conta de saber isso
e a gente acaba desenvolvendo muitos dos quimioterápicos antineoplásicos. Tá? Muitos dos quimioterápicos antineoplásicos vão ser substâncias que têm capacidade de atacar o material genético da célula. Né? Então, só que é aquela história. Por quê que a gente está fazendo isso? Porque a gente quer matar um tumor que tem proliferação celular. Não é isso? Esse é o objetivo da quimioterapia. Só que aquele composto químico vai saber diferenciar uma célula tumoral de uma célula normal, que tem uma taxa de proliferação maior? Não sabe. Tá? Por isso que quando faz quimioterapia, tem todos aqueles efeitos colaterais lá, de queda de cabelo, lesão de mucosa, ânsia de vômito, etc, etc, etc. Tá? Por isso que você vai fazer impulsos na quimioterapia, para dar tempo da pessoa se recuperar. Hoje tem um pessoal meio modificando essa história, vamos ver se a gente consegue criar umas microcápsulas para direcionar até o câncer. Vamos ver, daqui a alguns anos eu acredito que, no máximo daqui a uns 15 anos, a gente vai ter bastante novidade em relação à quimioterapia. Bom, isso aí é só para comentar meio rapidinho para vocês. Então, assim, como que a gente descobre que um composto causa lesão de DNA? Existem diversos tipos de testes que são feitos no laboratório. Os testes mais conhecidos são testes feitos em células. Tá? Então, nós temos aqui o teste do cometa. Não sei se vocês conseguem ver que tem um núcleo e um rastro. Parece um cometa mesmo. Esse rastro que aparece aqui, ó, ele é, na verdade, um monte de DNA que está quebrado. Então, significa que quando eu estou testando o composto, esse composto interage com o material genético da célula e induz quebras. Tá? Geralmente, quando a gente tem resposta positiva nesse teste, a gente fala que o composto é genotóxico. Agora, se o composto já for capaz de provocar a formação de micronúcleos, por exemplo, numa célula, a gente já fala que ele é mutagênico. Né? Então, ele vai induzir a quebra do cromossomo ou perder o cromossomo inteiro. Então, são as maneiras que a gente tem. A gente pode fazer esses testes tanto in vitro, com as células, como pode fazer também em vivo, com alguns tipos de células também sanguínea, por exemplo. Cometa dá para fazer com células de mucosa oral, se quiser. Então, se você estiver estudando uma população que trabalha em um determinado local, está exposto a um composto novo que ninguém nunca estudou. Você pode ir lá fazer o teste do cometa e ver se aquele grupo de trabalhadores tiver muito mais lesão de DNA, você já tem uma suspeita de que aqueles compostos vão ser carcinogênicos mais para frente. Tá? Então, aqui são exemplos, né, de testes utilizados para a gente identificar compostos carcinogênicos iniciadores. Eles podem atuar então, no próprio DNA, então entrar lá, interagir com as bases nitrogenadas, interagir com o grupo fosfato, ou pode agir no cromossomo, né, perturbando o fuso mitótico, como é o caso da mitomicina, quebrando o cromossomo, como é o caso da ciclofosfamida. E aqui, no DNA, nós temos uma variedade de agentes. Não dá para ficar falando para vocês todos os tipos de agentes, vocês iriam dormir e ia ficar sem voz. Tá? Então, na verdade, o que vocês precisam saber é só que existem esses agentes. Existem agentes que atuam diretamente sobre o DNA celular. Exemplo de alquilante, mostarda nitrogenada. Nós temos intercalantes como o chumbo, a aflatoxina. Daqui a pouco a gente vai ver exemplos específicos, né? Fica mais gostoso até de gravar esses exemplos. Outra coisa interessante que eu gosto de comentar também com vocês aqui é a questão da necessidade de alguns dos agentes, na verdade a maior parte deles, de ser metabolizados primeiramente antes de agir sobre o material genético da célula. Então vamos lá. Os agentes carcinógenos iniciadores, eles são subdivididos em dois grupos. Os de ação direta e os de ação indireta. Os de ação direta são aqueles que você entra em contato com a substância chega até o núcleo da célula e ataca o DNA. A minoria dos agentes carcinogênicos é assim. Um exemplo, os antipervídeos. Né? A minoria mas o próprio exemplo já é meio complicadinho. Né? A maior parte
é de ação direta. O que significa isso? Precisa metabolizar aquele composto primeiro. Então, esse composto ele vai passar por ação de uma enzima, geralmente do grupo lá do citocromo P450, então, que são, na maior parte das vezes, enzimas mitocondriais. Então, ali vai ocorrer a quebra da molécula. E ao quebrar essa molécula, geralmente eu vou liberar grupos que são mais hidrofílicos, que facilitam a passagem do composto até o núcleo e a interação com o material genético da célula. Então, geralmente isso vai acontecer na fase 1 de metabolização. Já viram isso em farmacologia? Não? Não? Então, isso é a mesma coisa que acontece com os fármacos, tá? Os fármacos, eles passam por 3 fases de metabolização. Na fase 1, ele interage com o citocromo P450 das células. Existem diversos tipos de citocromo P. Tem o CYP1A1, CYP1A2, CYP1B1. Cada célula expressa CYPs diferentes. Das nossas células, a que mais expressa CYPs diferentes são os hepatócitos. Mas isso não quer dizer que um queratinócito da pele também não expressa isso aqui, tá? Ele vai expressar um ou outro. Isso ajuda a explicar, por exemplo, por que duas pessoas, quando aplicam um perfume na pele, existe uma diferença de cheiro, né, entre essas duas pessoas. Além da oleosidade natural da pele, um outro fator que interfere nisso daí, principalmente com relação ao tempo de retenção do perfume, é a velocidade de metabolização, tá, dos compostos que estão ali naquele perfume. Tá? E quem vai fazer isso? As CYPs. Tá? Isso vai funcionar também para as substâncias carcinógenas, tá? Com o qual a gente pode entrar em contato. Geralmente, os indivíduos que são metabolizadores rápidos, porque ainda para ajudar a vida da gente, né? Porque na ciência é sempre assim. Nunca vai ser mais fácil. É sempre vai ser um pouquinho mais difícil. Então, ainda dependendo, se a gente olhar o CYP1A1, tá? Que é um dos citocromos P450, pode ainda ter variações entre os indivíduos, na verdade, mutações de ponto, substituição de uma única base nitrogenada, mas não é suficiente para levar a nenhum tipo de doença. Tá? Isso é o que a gente chama de polimorfismo. Ele pode acontecer em até 1% da população. Simplesmente afeta no quê? Afeta na velocidade da enzima. Isso aqui é uma enzima. Tá? Então, surge o quê? Surgem pessoas que são metabolizadoras rápidas e pessoas que são metabolizadoras lentas. Então, por exemplo, tem 2 caras lá. Um fuma 2 maços de cigarro por dia e não desenvolve câncer. Mas o outro, que é colega de quarto, não fuma e acabou desenvolvendo câncer de pulmão. Tá? Por que disso? Muito legal, né? Porque, às vezes, aquele cara que fumava 2 maços de cigarro por dia era um metabolizador lento. Então, ele fumava, e os compostos que são responsáveis pela carcinogênese não eram metabolizados, então eles não conseguiam atingir o DNA da célula. Agora, o colega de quarto dele era um metabolizador rápido. Então, ele inalava lá a distância, né? E as substâncias ele já ativava e as substâncias interagiam com o material genético dele, levando ao câncer. Tá? Então isso aqui é muito discutido hoje em dia. Isso aqui é muito importante se conhecer, saber que existe uma das coisas que explicam por que algumas pessoas vão ter mais tendência a ter câncer do que outras, é isso aqui. Tá? Depois da fase 1, nós passamos pela fase 2, que já é uma fase de detoxificação. Isso acontece também nos fármacos de uma maneira geral. Nessa fase, a gente costuma adicionar um grupo que aumenta a solubilidade na água. Por quê? Todo o nosso metabolismo ele serve para a gente conseguir liberar as coisas que a gente não quer na urina. Então, a gente faz isso, no caso, adicionando moléculas hidrossolúveis. Uma das moléculas mais utilizadas para isso é a glutationa. A glutationa é um complexo de 3 aminoácidos.
Tá? Quem faz a indução, né, a inclusão de glutationa nas moléculas é uma enzima chamada glutationa S-transferase. Então ela inclui a glutationa na molécula, ela fica hidrossolúvel e a gente elimina. Quando fica hidrossolúvel, a molécula não consegue mais chegar no núcleo da célula, então já era, protegida. Tá? Então nesse caso aqui, se eu for um metabolizador rápido, é bom para mim. Tá? Porque eu vou conseguir eliminar rapidamente o composto. Então, o que é legal em relação a isso aqui? Muita gente tem pesquisado uma maneira da gente induzir isso aqui. E tem como. Tá? Existe um grupo de substâncias presentes, por exemplo, na casca do limão e da laranja, que são os terpenos, que são indutores de GST. Eu faço com que as células aumentem a expressão de GST. Então, se eu aumentar a expressão de GST, caso eu entre em contato com uma substância e ela tenha sido metabolizada, eu tento detoxificar ela o mais rápido possível para tentar proteger aquela célula. Tá? Então aí já começa a surgir um outro ramo da carcinogênese, que é a anticarcinogênese, que é o estudo da forma de prevenção dos cânceres. Tá? Então, mas aqui é só lembrar que a maior parte das substâncias precisam ser metabolizadas e que existe variação de metabolização dos compostos entre os indivíduos. Isso é importante, eu gostaria que vocês gravassem. Tá? Pode ter uma metabolização na fase 1. Pode acontecer. Seria o ideal, né? Seria o ideal. Se caso eu transformasse, já elimino rápido. Né? Oi? Tem a ver com metabolismo basal? Não, isso aí é mais metabolismo de substâncias mesmo. Não é bem o basal. Tá? O metabolismo basal afeta mais a questão da geração de estresse oxidativo. Tá? Bom, então vamos ver um exemplo aqui. A aflatoxina B1. Alguém já ouviu falar dela? Não? Então a aflatoxina B1 é aquele composto aqui, ó. Esse composto, quando ele está nessa forma, ele não consegue interagir com o DNA. Então o que acontece? Ele passa pela mitocôndria da célula. Aqui no caso, quem atua é aquele CYP1A1 que eu comentei com vocês lá. Então ela vai passar pela mitocôndria, o CYP1A1 quebra essa molécula bem aqui, ó. Então ela vai liberar um radical ácido carboxílico. Esse radical é que vai atacar o DNA da célula. Por isso que eu falei para vocês, precisa ser metabolizado. Então, esse é de ação direta. Tá? Quem que é a danada da aflatoxina? Ela é uma toxina que é produzida pelo Aspergillus flavus, que é um fungo que pode crescer principalmente no amendoim. Tá? Só no amendoim? Não. Pode ter Aspergillus flavus em castanha, nozes, porque fungo gosta de gordura. Né? Eles precisam de lipídios para poder fazer a cápsula. Então, no amendoim é mais conhecido porque é da onde surgiu a história toda. Então, por isso que a gente sempre acaba lembrando do amendoim aí na história. Então, não é o amendoim que faz a aflatoxina, é o Aspergillus flavus. Ok? Por isso que tem que ter cuidado quando for quem gosta bastante, né, de paçoquinha, pé de moleque, essas coisas todas. Olhem lá no pacotinho, vê se tem o selo da Associação Brasileira de Produtores do Amendoim. Se tiver esse selo, o que significa? Significa que a indústria, antes de processar para fazer o pé de moleque ou a paçoquinha, ela dosa a aflatoxina para ver se tem, tá? E se tiver em excesso, não vou poder utilizar aquela leva de amendoim, senão vai passar câncer na população, tá? Local onde isso aqui vai levar problema: fígado, né? A aflatoxina B1 é considerada altamente carcinogênica para o fígado, tá? Hepatocarcinogênica. Outra substância é a acrilamida. A acrilamida, ela também atua, principalmente quando ocorre uma quebra aqui, ela vai interagir com ele é quase um intercalantezinho, tá?
Quando que surge a acrilamida? Toda vez que eu faço combustão de aminoácidos. Toda vez que eu queimo aminoácido, eu gero acrilamida. Tá? Então, quem gosta de comer aquela carnezinha bem pretinha, né? Aquele grelhadinho que se forma ali eu tenho formação de acrilamida. Outro lugar onde se forma bastante acrilamida é na batata frita. Por quê? Porque a batata é basicamente carboidrato. Então, o pouco aminoácido que tem, vai ser muito fácil de ocorrer a combustão dele e gerar acrilamida. E fora que terminei de fritar, a acrilamida gosta de ficar na gordura. Na hora que eu jogar a próxima leva de batata, eu vou gerar mais acrilamida naquela batata e pegar a acrilamida da batata anterior. E assim eu vou fazendo. Né? A acrilamida é ótima para fazer câncer de estômago. Tá? É uma das substâncias. Você não usa, né? Seu estômago. Benzopireno. Benzopireno faz parte de uma grande família de compostos carcinogênicos que são os hidrocarbonetos poliaromáticos. Tá? Vejam bem, dessa forma, não tem como interagir com o DNA. Quando é metabolizado por uma CYP, eu quebro aqui e formo um radical que vai interagir com o DNA, vai formar um epóxido que vai interagir com o DNA. Da onde vem o benzopireno? O benzopireno ele é produzido a partir de qualquer combustão. Então, qualquer fumaça tem benzopireno. Ah, mas tem que ser preta, branca, fumaça. Tá? Qualquer fumaça tem benzopireno, inclusive a fumaça do churrasco. Já se detectou a presença de benzopireno na superfície de carnes feitas no churrasco. Tá? O benzopireno, ele é um dos compostos carcinogênicos mais importantes que nós temos. Tá? Ele é um dos. E ele, inclusive, está envolvido com carcinogênicos do próprio senhor cigarro. Tá? A própria presença do benzopireno na fumaça do cigarro é um dos carcinógenos que tem. Vocês vão ver depois que carcinógeno do cigarro tem um monte. Tá? Então, onde mais tem? Aguilé, incenso, tá? Tudo isso aí tem a formação do benzopireno. Onde que o benzopireno pode causar problema? Pulmão, fígado e pele. Tá? Pulmão, fígado e pele são os órgãos-alvo do benzopireno. Por que eles são órgão-alvo? Porque nesses tecidos tem a expressão da CYP que metaboliza o benzopireno. Tá? Daí, de novo, aquela história. Dependendo da taxa de metabolização do indivíduo, varia a chance ou não de desenvolver câncer. Outro exemplo, nitrosaminas. As nitrosaminas elas surgem a partir das reações dos aminoácidos com os nitritos e nitratos, que são substâncias geralmente adicionadas aos alimentos embutidos, para manter a cor deles. Tá? Então as nitrosaminas, inclusive as nitrosaminas, elas podem surgir do próprio solo. Se for uma região que é muito rica em nitrito e nitrato, as pessoas costumam ter maior nível de nitrosamina na alimentação. São geralmente regiões onde as pessoas têm maior risco de desenvolver câncer coloretal, por exemplo. Tá? Mas mesmo você não morando nessas regiões, quem costuma comer muito embutidos, né, enlatados também forma nitrosamina, corre o risco. Vocês vão ver que isso tem muito a ver quando vocês estiverem estudando a devolutiva. Vou com minha vida. Bom, sardinha também? Quem regula os agentes carcinogênicos é uma instituição internacional chamada IARC. É uma instituição coligada à OMS. Tá? Então essa instituição ela capta todas as informações sobre os elementos carcinogênicos e cria tabelas.
Essa tabela ela vai de A a D hoje em dia. Tá? A seria aqueles carcinogênicos conhecidos. São os carcinogênicos que eu tenho certeza, tanto do ponto de vista epidemiológico quanto do ponto de vista experimental. Sabe quem é a 1? Quer dizer, top do top do top? Tabagismo e alcoolismo. Tá? Tabagismo e alcoolismo é o top do top, conhecidamente carcinogênicos. Então, por que o tabaco é tão problemático? Nós acabamos de ver que só a fumaça já tem mesopireno, né? Além de outros compostos. Além disso, para ajudar, vocês vão ver que quando vocês estiverem estudando casos de câncer de pulmão, que para ajudar, ela também tem substâncias que são promotoras. Quer dizer que além de causar lesão de DNA, vai estimular aquela célula lesada a sofrer proliferação celular. Muito bom, não é? E o alcoolismo? O problema não é o álcool em si. Tá? O problema do alcoolismo é a formação do acetaldeído, que é o primeiro metabólito do álcool. Ele é muito reativo. Mas mesmo assim, muitos autores dizem que isso ainda não é o principal. O principal do alcoolismo é que as pessoas com problemas com alcoolismo, elas acabam ficando desnutridas. Então elas passam a ter deficiência de ácido fólico e vitamina B12. Quando tem deficiência de ácido fólico e vitamina B12, eu tenho queda dos níveis de metilação de DNA da célula. Se eu tenho menos metilação de protoncogene, eu tenho mais expressão de protoncogene, resultando do câncer. Tá? Os dois não estão relacionados com cânceres localizados. Tá? Tanto o tabagismo quanto o alcoolismo são considerados fator de risco para todos os cânceres. Então, de hoje em diante, no levantamento de hipótese, se vocês quiserem falar tabagismo e alcoolismo, a probabilidade de estar certo é muito alta, tá? Porque ela está envolvida. Né? Então, acho que foi clinicar, tabagismo, alcoolismo, muito bom. Tem chumbo, neostrada nitrogenada, né? São diversos elementos. O chumbo, por exemplo, sabe como é que o chumbo age? Ele entra no meio da dupla hélice de DNA e fica preso ali. Quando a célula está fazendo duplicação de DNA, lembram que precisa das helicases e das girases para aliviar a tensão? A hora que essas duas enzimas passam pela região onde tem chumbo, elas não conseguem aliviar a tensão. Então o cromossomo quebra. Por isso que leva à lesão de DNA. Não serve nitrogenada, Segunda Guerra, né? A gente é desfoliante, mas a gente sabe que hoje é considerado um agente carcinógeno iniciador. Oi. Geralmente é a forma mais orgânica, né? Que é mais tóxica. Mais digerível. É muito difícil. É um contato prolongado. O chumbo, a gente absorve ele melhor depois que ele passa por ação de bactéria. E daí você forma um derivado orgânico. Daí você consegue, inalando ou ingerindo. Daí... Então, muitos, como eu comentei, muitos fibroterápicos podem atuar desse jeito aí, mas daí não tem jeito, né? A gente escolhe usar eles para poder tratar aquele câncer naquela hora que eu fazer. E, por conta dessa história toda, que não se libera para o mercado nenhum medicamento, nenhum equipo, sem antes passar pelos testes de carcinogênese, para a gente ver se esses compostos não são carcinogênicos. Existem medicamentos no comércio hoje que já foram liberados sem todos os testes? Sim. Quem é que vai levantar a suspeita de que um composto é carcinogênico? Vocês. Tá? Vocês, quando forem começar a tratar as pessoas e perceber que todo mundo que está tomando um determinado medicamento começa a ter hiperplasia de mucosa, né? Daí uns têm lá câncer. Mas o que está acontecendo? Está todo mundo tomando a mesma coisa. Daí, do ponto de vista epidemiológico, eu também consigo descobrir que o negócio é carcinogênico. Às vezes demora anos, tá? Certo? Ficou alguma dúvida por enquanto aí? Tranquilo, né? Então, um outro tipo de composto é o promotor. Vamos ver rapidinho quais são os compostos promotores.
Então, os promotores, eles não vão causar lesão do DNA, eles só vão estimular as células a se dividir. Né? Então, exemplo deles, nós temos os ésteres de Forbol, é um grupo de substâncias químicas. Eu vou mostrar para vocês um deles daqui a pouquinho. O ácido leucadóico, ele é um derivado de aminoácido. Antigamente ele era utilizado para fazer substituição em alimentação animal, daí foi tirado, é óbvio, né? Porque descobriu que a gente acabava entrando em contato de maneira indireta com ácido leucadóico. O diestilbestrol, que é um estrogênio, grupo dos estrogênios. O diestilbestrol é um bom exemplo dessa história que eu acabei de conversar com vocês. Na época que ele foi desenvolvido, ele foi liberado no comércio na forma de reposição hormonal para as mulheres. Tá? E o que eles perceberam? Quase um ano depois, as mulheres que começavam a usar o diestilbestrol passavam a apresentar câncer de mama. Muito bom, né? Você vai fazer reposição hormonal e desenvolver câncer de mama. Então aí surge o primeiro problema aí dessa história. Tem alguns outros, né? Xenoestrógenos, deixa eu comentar com vocês, e os ácidos biliares. Os derivados dos ácidos biliares, eles surgem da metabolização dos sais biliares pelas bactérias intestinais. Existem alguns tipos de bactérias que fazem uma conversão desses ácidos biliares e eles são estimuladores de divisão celular da mucosa intestinal. Tá? Principalmente quem consome muita carne costuma ter essa variação de microflora intestinal que facilita essa conversão. O próprio consumo excessivo de carne também é considerado um fator de risco para o câncer coloretal, hein? Por quê? Porque a grupo M da carne tem o ferro, no trânsito intestinal ele gera radicais livres. E esses radicais livres eles atacam o material genético da célula. Então aqui tem um éster de Forbol, que é o TPA. Nem vou falar o nome da substância, tá? Não interessa para vocês. TPA. Ele está presente nessa plantinha aqui. Não sei se alguém já viu, né? É uma plantinha que o pessoal usa bastante para fazer cerca viva. Se você pegar, ela tem uns espinhos, né? E se você quebrar o espinho ou a folha, ela solta um látex branco. Tem gente que usa esse látex para queimar verruga. Se você colocar o látex ali, ele vai queimar a verruga. Não fala isso para ninguém. Né? Bom, só qual é o problema? Ele tem o TPA. O TPA ele tem uma semelhança química muito grande com uma molécula nossa que é chamada de diacilglicerol. O diacilglicerol, nas nossas células, elas fazem parte da ativação das respostas Lembram lá das respostas inflamatórias, quando você mexe com os fosfolipídios de membrana, para ativar, para formar o ácido araquidônico e tudo mais? O diacilglicerol está nessa história. Né? E o diacilglicerol, a função dele é a ativação de quinases. Quinase não tem nada a ver com ciclo celular, né? Nada a ver. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o composto e estou induzindo, por similaridade química, eu estou ativando as quinases da célula. Então, eu estou fazendo a célula se proliferar. Veja que eu estou falando de lesão de DNA? Não. Então, por isso que é carcinógeno promotor. Eu só vou estimular a célula a entrar em divisão celular. Tá? Todo mundo entendeu isso? Vamos ver outro exemplo. Então, outro exemplo é o danado do copo plástico. Tá? Os copos plásticos, eles são problemáticos em relação ao câncer por dois motivos. Motivo número 1. Dependendo da composição, se ele for um copo de poliestireno, eu posso liberar estireno no líquido que eu estou tomando. E o estireno, ele é iniciador. Tá? O estireno, ele é iniciador. Mas, além disso, eu posso liberar também umas moléculas intermediárias que se comportam de maneira como se fosse xenoestrógeno. O que é xenoestrógeno? É uma molécula capaz de interagir com os receptores estrogênicos. Então, ela por similaridade química, ela interage com o receptor e desempenha a mesma função do estrogênio. Só que qual que é a diferença? Os estrogênios, depois que eles fazem um efeito, eles se desligam do receptor para o receptor sair do núcleo. Só
Só que os cheios de estrógeno se prendem ali e ficam no núcleo. Então eles ficam estimulando a célula a entrar em divisão celular. Tá? Um dos exemplos de xerostrógenos que são formados é o bisfenol. Com o que eu tenho que ter cuidado isso aqui? Líquido quente. Não se preocupem se vocês vão beber água, suquinho, né, não sei o que lá. Geladinho, temperatura ambiente, não tem problema. Agora, por líquido quente aqui, evitem. Tá? Principalmente as mulheres. Porque o bisfenol é ótimo para dar câncer de mama. Tá? Ele é muito bom. Quando eu tenho que ter cuidado? Mas não tem jeito, eu vou ter que tomar. Olha a bundinha do copo. Pá. Tá? Se a bundinha do copo tiver aquele símbolo de reciclagem, todo símbolo de reciclagem tem um número dentro, não tem? Vê lá qual que é o número. Se for 3 ou maior que 3, dá para usar com líquido quente. Porque significa que já passou por processo de reciclagem, eu quase não tenho mais isso aqui. Ó. Tá? Então eu diminuo o meu risco. Se tiver jeito de não usar, melhor. Né? Até a própria natureza agradece, porque a gente fica jogando esse monte de lixo aí. Né? Mas, se não tiver jeito, olhem lá a numeração. Para se proteger. Lembrando que se o estrógeno não é promotor, promoção, a gente precisa manter o estímulo para que a célula continue se dividindo. E é um processo reversível. Se eu tirar no começo, para. Então, se eu estiver fazendo essa bobagem e tirar, eu paro o processo. Tá? Mas essa história aqui é importante a gente chamar a atenção, principalmente em relação a essas coisas dos hormônios. Os hormônios, eles também podem se comportar como se fossem agentes carcinógenos promotores. Tá? Quais dos hormônios? Principalmente o hormônio de crescimento e a testosterona, de uma maneira geral. Que é justamente os dois grupos de hormônio que têm sido utilizados hoje na academia, né, para o pessoal ficar bombado. O que está acontecendo? A cada ano, a gente está observando pessoas com 25, 26 anos bombados com câncer de próstata. Né? Parabéns! Muito parabéns! E Luizão. Por que disso? Por causa dessa história. Porque o hormônio de crescimento ou a testosterona vão induzir a proliferação celular. Então, se a pessoa tiver ali uma célula já mutada, eu vou pegar aquela célula e vou estimular ela a se dividir. E como eu falei para vocês, nós temos células mutadas. É normal, nós temos. Se ela vai virar câncer ou não, é outra história. Tá? Porque primeiro que tem vários passos, e segundo, ainda tem um sistema imunológico ainda. Nessa história que a gente não comentou, e nem vai dar tempo de comentar. Mas o sistema imunológico conseguiria barrar muito dessas coisas aí. Muitas dessas proliferações. Ok? Tranquilo. Alguns outros agentes que a gente vai ver agora vai ser mais en passant. Por que disso? Porque vocês ainda vão ter o problema de câncer de pele, onde vocês vão estudar a radiação ultravioleta. Vocês já viram a radiação. Daí eu vou passar um pouquinho também sobre os biológicos, daí a gente termina. Ok? Senão fica muita coisa também, fica cansativo para todo mundo. Bom, de agente físico. Agente físico, nós temos os de ação física mesmo, de lesão. Um exemplo disso são as fibras e cristais de asbesto e sílica. O que acontece? Inalei o asbesto e daí ele vai ficar no pulmão. Como eu não consigo destruir essa fibra, eu tenho que formar o que em volta dela? Tem que fazer encapsulamento fibroso, não é isso? É a mesma história do tumor benigno. Ali é um processo inflamatório crônico. Se eu tenho um processo inflamatório crônico, eu corro o risco de ter fatores de crescimento ali que vão estimular a proliferação de células que não deviam. Mesmo raciocínio, tá? Calor. Calor é... Que tipo de calor que a gente está falando? Calor de exposição contínua, calor alto. Então, por exemplo, quem trabalha próximo de fornalha, a gente tem que ter
Qual é o estado com maior incidência de câncer de cabeça e pescoço sul do Brasil? Rio Grande do Sul. Por quê? Por causa do calor. Do chimarrão. Tá? Então, por que disso? Porque o calor vai acabar fazendo... Vai causar lesão de mucosa o tempo inteiro. Se eu tenho lesão, eu tenho inflamação, tenho reparação, tenho metaplasia para tentar reconstruir aquele tecido de uma outra forma, tenho displasia e câncer. Nessa ordem. Tá? Então, esse é o grande problema do calor. E além disso, nós temos as radiações. Então, nós temos as radiações não ionizantes e as ionizantes. As ionizantes, vocês já viram que é o efeito da radiação lá, né, da radioterapia. A outra é considerada não ionizante, né? Bom, das ionizantes, nós temos lá o raio-x, o raio-gama, que vocês já falaram. Os principais meios de ação é direta e indireta. Direta é quando atua direto sobre o DNA e indireta quando gera estresse oxidativo. A principal ação, tanto na radioterapia quanto no mecanismo de carcinogênese, é a indireta. Tá? Então, por quê? Porque gera radicais livres. E os radicais livres acabam atacando a molécula do DNA. Ultravioleta, né, que seria a outra faixa, ela não tem tanta essa capacidade, hoje em dia está mudando um pouco essa história, mas nós temos 3 faixas de radiação ultravioleta: o VA, o VB e o VC. A UVC, a nossa estratosfera ainda barra. Até quando? X. Né? O dia que deixar passar, nós estamos ferrados. Vai ter que morar debaixo da terra mesmo, tá? O dia que a nossa estratosfera não barrar mais a tabela da seca. Por quê? Das 3, ela é a mais potente. Né? Sobra para nós ainda entrar em contato com a UVA e a UVB. A UVA, ela atinge a pele de maneira mais profunda. Ela chega até a derme. A UVA, o principal mecanismo de ação dela é através de geração de estresse oxidativo, mas daí decorrente do processo inflamatório. Então, ela gera o processo inflamatório, ela gera estresse oxidativo e causa lesão de DNA na célula. Tanto dos queratinócitos da epiderme, quanto dos fibroblastos. Tá? Por isso que a UVA é que é responsável pelo envelhecimento da pele. Então, ela vai atingir os fibroblastos, eles começam a morrer, e eu não vou ter fibroblasto suficiente para formar o colágeno que forma as rugas. Tá? As rugas de expressão. E a UVB, ela atua de forma mais superficial. Ela atinge no máximo a camada basal da epiderme. Só que daí ela atua de maneira mais direta. A radiação ultravioleta B, ela atua sobre o material genético e nas regiões onde tiver duas pirimidinas muito próximas, principalmente se for citosina, ela causa uma reação entre essas duas citosinas. E isso vai formar aquilo que a gente chama de dímeros de pirimidina. São um dos produtos de reação do DNA com a radiação ultravioleta. Tá? É um dos. Esse é o que mais se forma. Isso aqui distorce o DNA, ativa um complexo proteico específico, que é chamado de proteína de reparo de mau pareamento, com a participação das proteínas XP. Tá? De onde vem XP? Xiroderma pigmentoso. É uma doença genética onde a pessoa não pode se expor ao sol, senão ela fica com queimadura, porque ela não tem esse sistema de reparo funcionando. Automaticamente, quando eu ativar esse sistema de reparo, eu ativo a P53. Então, de novo, aquela história. Expôs ao sol, deu essa lesão, P53 parou, reparou, volta ao normal. Não tem como reparou, descascou. Né? É bem isso. Não tem como reparar, morre a célula e você descasca depois a casca do camarão. Né? Bom, então, essa é a outra ação da radiação ultravioleta, que no caso a radiação ultravioleta B. Tem outras coisas que elas fazem em comum também. Inflamação, também faz inflamação. Tá? E tem alguns autores também que trazem que as próprias radiações ultravioletas, elas contribuem com a carcinogênese, porque elas causam um pouco de imunossupressão na pele.
Então, se eu tenho imunossupressão na pele, eu permito que alguma célula que estiver lá mutada passe despercebido pelo sistema imunológico e isso acaba virando câncer. Ok? E, finalmente, né, chegamos aos agentes biológicos. De biológicos, nós podemos ter agentes parasitológicos, parasitas, bactérias e vírus. De parasita, tá, vou comentar. Schistosoma hematóbium. É parente lá do mesmo, é outra espécie do gênero Schistosoma. Manzoni, lembra do Manzoni? Né, que causa a barriga d'água, schistosomose. Qual que é a diferença desse aí? Primeiro que o ovinho dele lá, a espícula, em vez de ser aqui, é na ponta. Quantas vezes vão entrar em contato com isso? Só quando alguém for atender uma pessoa que está vindo da África. Tá? Porque a gente só tem Schistosoma hematóbium na África. Principalmente na região próxima ao Kilimanjaro. Tá cheio de riacho, de lagoa, que é lotado do Schistosoma hematóbium. Tem tanto Schistosoma hematóbium que eles precisam triar na escola. Por que disso? O adulto do Schistosoma manzoni, ele habita onde? Os vermes adultos. Ele fica onde no corpo? Ali no sistema porta, não é? Porta hepático. O adulto do hematóbium vive na bexiga. Tá? Então, ele fica causando lesão, irritação, né? Inflamação crônica na bexiga para poder liberar os ovos ali. Então, aquela irritação acaba levando câncer de bexiga. E ele é extremamente carcinogênico. Se vocês assistirem alguns programas de emergências médicas, às vezes tem esses programas, volta e meia aparece um lá, que a pessoa foi para a África, eles ficam desesperados, triando a cada 3 meses a pessoa para ver se ela não desenvolveu câncer de bexiga. Na escola, como é que eles triam? Pede para as crianças fazer xixizinho lá no copo. Por quê? Porque o schistosoma, se a pessoa estiver infectada, ela tem liberação de sangue na urina. Então, se está mais avermelhada, taca ali remédio. Né? Para matar o schistosoma na história. E é claro que esse lugar é um dos maiores lugares com um índice de câncer de bexiga por conta dessa história. Bom, tirando noves fora, né, nós vamos ter bactérias e vírus. A gente vai comentar um pouquinho mais do vírus e um pouquinho de bactéria. Por quê? Porque vocês ainda vão ver isso aí em problemas mais para frente. Bom, todo vírus que é capaz de causar câncer na gente é chamado de oncovírus. Existem oncovírus de transformação rápida e de transformação lenta. Os de transformação lenta são aqueles que inoculam o material genético dele na célula. Esse material pode ser inserido no genoma da célula de maneira aleatória. De repente, eu coloco um gene viral muito próximo de um proto-oncogene meu. E quando eu transcrever o oncogene viral, eu transcrevo o meu proto-oncogene junto. Então, daí eu vou levar o desenvolvimento do câncer por conta dessa história. Mas nós temos, para nós, o que é mais importante conhecer, são os vírus de transformação rápida. São aqueles que já carregam oncogenes. Então, eles carregam oncogenes e vão inocular esse oncogene na célula para estimular a divisão celular. Lembrando que é super importante para o vírus fazer as células entrarem em divisão, porque eles precisam da maquinaria de duplicação da fase S para duplicar o próprio material genético deles. Né? Por isso que eles têm esses processos todos aí. Tá? Desses aqui, o mais power, na verdade, a gente diz, né, que é o agente carcinogênico mais potente que nós temos, é o HPV. Né? Então, o HPV ele é considerado o agente carcinogênico mais potente, independente de ser biológico ou de agente. Tá? Não é qualquer cepa de HPV que é carcinogênica. Tá? As duas principais são a 16 e a 18. Tem outras cepas também, tá? 21, mas a maior parte das cepas de HPV são responsáveis pelas verrugas. Verruga vulgar, tá? Verruga de pele, verruga de mucosa, HPV também. Só que no caso das verrugas,
eu estou fazendo só um epitélio hiperproliferativo. Só isso. O problema são essas cepas. Por que dessas cepas? Elas são responsáveis tanto pelo carcinoma colo-uterino, como também pelos cânceres orais. Né? Essas cepas são muito envolvidas com câncer oral, espinocelular oral. Elas são tão importantes assim porque todos os HPVs têm esses oncogenes, só que os oncogenes dessas cepas produzem proteínas que têm uma afinidade muito alta pelas proteínas humanas. Então ele gruda mesmo nas proteínas humanas. Nas outras cepas, é meia boca. Tá? Agora, o que elas fazem? Tanto o 16, 18 e 21 produzem duas proteínas que, olha só, o gene E6 delas produz uma proteína E6 que faz o P53 ser induzido à destruição pelo sistema proteassomal. Então, ele inocula lá o oncogene, o que vai acontecer? A proteína E6, quando for liberada para a expressão gênica, ela vai lá e induz a proteína a P53 da célula a ser destruída. Então, logo de cara, eu já tiro a P53 da célula, tá? Da célula hospedeira. E outra proteína importante envolvida nessa história é a E7. A E7, olha só o que ela faz. Ela desloca a proteína do retinoblastoma em relação ao E2F. Estão lembrados disso aí? Né? Então, deslocando, o que vai acontecer com o E2F? Vai para o núcleo da célula liberar a expressão dos genes na próxima fase, que é a fase S. Tá? Então, veja bem, o próprio vírus já está carregando os oncogenes. Esses são oncogenes, capazes de destruir a normalidade celular daquela célula ali. Por mais potente que seja, o HPV por si só ele não é capaz de levar até o câncer, por mais carcinogênico que ele seja. Ele leva até a carcinoma em si. O que vai fazer evoluir de carcinoma em si para câncer? Se a mulher é tabagista, se ela está desnutrida, se é alcoolista, tá? Se tem outros fatores que vão contribuir para que saia de in situ para o carcinoma propriamente dito. Outros exemplos, nós temos vírus até de RNA, que podem dar problema, como é o vírus da hepatite B e C. Hoje está muito sendo discutido isso. Por exemplo, principalmente a hepatite C. A hepatite C parece que aumenta em mais de 40% o risco de desenvolvimento de câncer de fígado. Então, além de ter o problema da hepatite em si, que já é um problema sério, por ser uma inflamação no fígado, né, nós podemos aí depois ter o desenvolvimento do câncer ainda nesse fígado. Nós temos o HTLV, que é um oncovírus também, que a gente estuda, ele é um oncovírus que pode desencadear leucemia. Quando a gente faz doação de sangue, né, a pesquisa de HTLV é um dos vírus que é pesquisado, o HIV, o HTLV e as hepatites. Tá? De DNA nós temos o Epstein-Barr, e nós temos também esse vírus aqui, que é o KSHB8, que é o vírus do sarcoma de Kaposi. Então, ele causa especificamente o sarcoma de Kaposi. E todos eles costumam perturbar o ciclo celular por conta dessa produção de proteínas que acabam desregulando as proteínas do ciclo celular da célula hospedeira. E só para acabar hoje, né? Acabar com vocês também, o ZTP deve estar lá embaixo, né? Nós temos o Helicobacter pylori, que é a única bactéria que nós temos assim, registrada como sendo carcinogênica. A Helicobacter pylori, vocês já devem ter ouvido falar dela na gastrite. Ela é a grande bactéria da gastrite. Né? O problema da H. pylori é que ela está envolvida com câncer de estômago. Ela é um fator de risco para o câncer de estômago. E ela está envolvida com qualquer tipo de câncer de estômago. No estômago, nós podemos ter tanto cânceres advindos da própria mucosa, o mais conhecido deles é o adenocarcinoma de estômago, e também temos alguns tipos de câncer de estômago que vêm de linfomas. Então, são hiperproliferações linfocitárias.
O Helicobacter pylori é fator de risco por 2 tipos. Né? Para os linfomas, o mais conhecido dele é o MALT, a ação dela é indireta. Então eu tenho lá uma inflamação crônica durante muito tempo na mucosa estomacal. O que vai acontecer? Ali eu vou tentar destruir aquela bactéria produzindo, né, hiperproliferando os linfócitos, principalmente os linfócitos B, né? Só que eu não dou conta, mesmo produzindo esses linfócitos, eu não dou conta de destruir aquela bactéria que está lá na mucosa. Então o que acontece? Fica aqueles linfócitos se proliferando ali e tal, surge um linfócito mutado, pronto. Tá? Então é isso que acontece. E na ação direta, já é por causa da própria bactéria muito sacana. Então o Helicobacter pylori, ele não gosta da acidez do estômago. Aliás, bactéria nenhuma gosta. Então o que ela vai fazer? Ela vai formar umas montanhazinhas de célula para elas morarem lá dentro. Né? Qual é a maneira de formar uma montanhazinha de célula? Fazendo a célula se dividir. Ela vai lá, estimula a célula a se dividir, entra lá no meio, fica lá protegida no muco, né? E fica ali se proliferando. Como é que ela faz isso? Ela injeta 2 proteínas na célula. A vaca e a caga. Tá? São as 2 proteínas que ela injeta. E essas proteínas, o que elas fazem? Elas desestabilizam a ligação célula-célula. Tá? Elas rompem a ligação célula-célula da mucosa. Toda vez que uma célula perde o contato com a célula vizinha, ela costuma entrar em divisão celular, através da via da beta-catenina. Por isso que eu falei para vocês, deem uma olhada na via de sinalização da beta-catenina, para vocês poderem entender essas coisas. Tá? E a beta-catenina é importante para câncer coloretal. Então, perder o contato, a célula entra em divisão. E ó, para vocês terem a noção do quanto isso é importante. Além de ser um evento importante para a carcinogênese de estômago induzida pelo Helicobacter pylori, quando a gente está falando de metástase, por exemplo, o primeiro evento que acontece para uma célula se transformar na célula metastática é perder o contato com a célula vizinha. Então vejam, vai induzir um tipo de câncer e ainda um tipo de câncer bastante agressivo, tá? Por conta dessa história aqui. Todo mundo tem Helicobacter para desenvolver câncer? Não. Menos de 3%. Tá? Menos de 3%. Mas mesmo assim, eu considero como um fator de risco. Até porque eu conheço os mecanismos. Ok? Então era isso que eu precisava trabalhar com vocês. Isso tudo que eu precisava falar com vocês. Espero que tenha ajudado, né? Desde a continuidade evolutiva e também no levantamento de hipóteses.